Cheguei neste pedaço esquecido de mundo, no sertão da Paraíba, achando que ia encontrar só poeira e gente sofrida. Mas o que encontrei foi um silêncio pesado, um medo que mastigava o ar depois que o sol se deitava. Eu sou forasteiro, sou cético, mas até o mais cético dos cabras sente atenção quando a gente chega numa vila onde ninguém sai de casa depois das 6 da tarde e as crianças cochicham sobre uma besta fera que anda solta. O nome dessa miséria? Lobisomem. O povo daqui, gente simples e de fé, me contou as histórias com olhos arregalados de pavor. Falaram de gado estripado, de marcas de unhas grossas na porta do curral e, o pior de tudo, do sumiço da dona Sebastiana na lua cheia passada. Eles me pediram para ir embora. Disseram que eu não entendia a força dessa maldição, que aqui a lua de sangue não traz só luz, traz a morte. Eu, bobo, ri por dentro. Lobisomem? No século XXI? Mas a risada morreu na minha garganta quando vi a cerca que protege a igrejinha da vila. Não era. Cerca contra ladrão era feita de ferro velho pontudo, virada para dentro. Eram grades para prender algo que tentasse sair, não entrar. Os homens me olhavam com pena, me chamando de cabra da cidade, avisando que o lobisomem deles não era história de almanaque. Era real, era rápido e sentia o cheiro do medo a léguas. Decidi que ficaria. Meu objetivo era simples, provar que era algum bicho grande, talvez um jaguaretê desorientado, ou pior, algum criminoso usando a lenda para tocar o terror. Mas, agora, sentado aqui, ouvindo o vento assobiar como um choro no telhado de zinco e vendo a sombra de alguma coisa passar rápido demais na fresta da janela barricada, eu me pergunto se fiz a escolha certa. O coração acelera, batendo na costela feito tambor de Xangô. É a adrenalina da caça, eu digo para mim, mas é mentira, é pavor puro. Se essa besta fera me pegar, ninguém vai saber o que aconteceu. Eu preciso de ajuda, nem que seja só o apoio moral. Me diga, você já viu ou ouviu falar de algo tão assustador quanto essa história? Deixe aqui embaixo nos comentários o seu relato de terror mais medonho. A minha primeira noite na vila foi o prelúdio do inferno. Uma sinfonia macabra onde o silêncio não significava paz, mas sim a pausa tensa antes do rugido. Eu estava instalado numa casinha cedida pelo seu Elias, o mais velho da comunidade, um homem que parecia carregar o peso de todas as luas cheias da Paraíba nas costas. Às 7 da noite, a escuridão no sertão é total, densa, de engolir a luz. Eu acendi um lampião a querosene, o cheiro forte tentando mascarar o odor metálico e rançoso que pairava no ar. O cheiro de sangue velho, de medo entranhado nas paredes de taipa. Eu estava examinando um mapa rudimentar que desenhei da região, tentando encontrar padrões nos ataques que os moradores haviam descrito. Todos ocorriam perto do açude seco, no limite da caatinga mais fechada. Mas o que me tirou o sono não foi o mapa, foi o som. Não um rugido, não um uivo de lobo comum, mas um ruído seco, um estalo de osso que vinha de longe, seguido por um silêncio ainda mais profundo. Eu tentei racionalizar. Era um jumento, era o vento derrubando galho seco. Mas meu corpo estava tenso, cada músculo vibrando em alerta máximo. Eu segurei a espingarda de caça emprestada, calibre 12, antiga mas confiável, e me arrastei até a janela, tomando cuidado para não acender a luz do lampião. O que vi lá fora me fez prender a respiração até a dor. Não vi a fera, mas vi o resultado da sua passagem. A poucos metros da minha janela, bem no meio do caminho de terra batida, havia o que parecia ser um cão, morto, mas não morto por atropelamento ou doença. O corpo estava aberto de forma cirúrgica, mas com uma violência descomunal, como se uma faca gigante tivesse rasgado o flanco. E ao redor do corpo, na poeira, estavam as marcas. Eram pegadas, não de lobo nem de cachorro. Eram muito grandes, com dedos longos e grossos e a marca profunda da palma que havia tocado o chão. O mais aterrorizante
No entanto, eram as garras. 3 sulcos profundos na terra dura, como se fossem lâminas afiadas. A criatura devia ter uns 3 metros de altura em pé, e a força para deixar aquelas marcas no solo árido era colossal. Naquele momento, o ceticismo se desfez em pó. Eu estava caçando, ou melhor, eu era a isca de uma criatura que desafiava a biologia e a razão. Senti um calor úmido na parte de trás da minha camisa. Era o suor frio do medo. Voltei para dentro, trancando a porta com um pedaço de madeira extra, sentindo a inutilidade do gesto. O lobisomem não precisava de chaves. O cheiro de sangue, que antes era fraco, agora parecia mais forte. Eu olhei para o relógio. 00:30. A hora que, segundo o seu Elias, a fera se fortalece. Eu peguei um dos meus gravadores de áudio, liguei e o posicionei na janela, esperando que capturasse qualquer coisa. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o cano da espingarda. Eu sabia que a criatura estava por perto, talvez até me observando das sombras da caatinga. O silêncio voltou, mas era um silêncio ativo, predador. Eu juro que por um instante vi 2 pontos vermelhos brilhando e sumindo no mato, como se fossem faróis de uma máquina infernal que acabara de dar a partida. O aviso tinha sido dado e eu estava totalmente sozinho para enfrentá-lo, com a certeza de que a próxima vítima seria eu se eu não entendesse o monstro que eu havia provocado ao vir para cá. A noite era infinita e eu mal tinha começado a minha jornada no terror. A adrenalina pulsava, transformando o medo em uma espécie de vigilância desesperada, uma espera agonizante pelo próximo movimento da besta. Eu só podia torcer para que o sol viesse rápido e que aquelas unhas terríveis não atravessassem a taipa fina antes do amanhecer. Meu coração gritava, mas a boca permanecia seca e muda, pois qualquer ruído poderia selar meu destino. Na manhã seguinte, a vila parecia um cemitério, mas era apenas o medo coletivo. As pessoas só saíam para o essencial, movendo-se rápido, olhos baixos, como se a luz do sol pudesse enganar a besta. Eu fui até o local onde o animal estripado estava, mas o corpo havia sumido, levado. A terra, porém, ainda mostrava as pegadas. Decidi seguir o rastro, ignorando os apelos desesperados dos poucos que me viram sair. Eu me embrenhei na caatinga, armado, mas sentindo que a arma era um brinquedo contra o que me esperava. A vegetação seca, os espinhos, o calor de rachar. Tudo isso era um cenário perfeito para a morte. As pegadas me levaram para uma área conhecida como Serra do Urubu, um conjunto de pedras e cavernas que ninguém ousava visitar. A cada passo, o cheiro rançoso ficava mais intenso, misturado a um odor que parecia enxofre ou carne queimada. Eu estava seguindo, mas logo percebi que a besta não estava apenas fugindo, ela estava marcando o território. As árvores mais grossas estavam riscadas, os troncos parecendo desfiados por lâminas industriais. Em uma rocha grande, encontrei o que me fez vomitar o pouco que tinha comido. Um tufo de pelo cinza escuro, grosso como arame, preso a uma mancha de sangue coagulado. Não era pelo de bicho, era algo mais parecido com cabelo humano, mas em escala monstruosa. E finalmente cheguei ao que parecia ser o covil. Não era uma caverna profunda, mas uma depressão entre pedras, coberta por arbustos secos. O chão à frente era um mosaico macabro. Havia ossos, centenas deles, fêmures, costelas, crânios. Eram ossos de gado, de cabras, mas, para meu absoluto, havia ossos humanos. Pequenos, delicados, certamente de crianças. E ali, no centro dessa ossada, havia o que parecia ser a carcaça de uma roupa rasgada, um tecido de chita que reconheci vagamente. Era o vestido de Dona Sebastiana, a mulher sumida na lua passada. Minha mão agarrou o cabo da espingarda com força. Eu não estava caçando um lobisomem lendário. Eu estava no meio de um matadouro. A criatura que fazia isso não era uma força da natureza.
Era um predador inteligente, metódico e cruel. Enquanto eu analisava o terror, senti um arrepio que não vinha do medo, mas da percepção imediata de que eu estava sendo vigiado. O silêncio na caatinga havia se tornado absoluto. Nenhum pássaro, nenhum grilo. Eu girei 360 graus lentamente, a espingarda erguida, procurando qualquer movimento. Nada. Mas a sensação de olhos sobre mim era física, palpável. Dei um passo para trás, planejando sair da depressão e subir a rocha para ter uma visão melhor. Foi então que ouvi, não um uivo, mas uma respiração, pesada, gutural, exatamente atrás de mim, vinda de um lugar onde não havia como uma criatura daquele tamanho se esconder. Eu pulei para frente, rolando sobre a terra áspera, e atirei às cegas na direção do som. O estampido foi ensurdecedor na solidão do sertão. Houve um guincho, alto e agudo, seguido pelo som de algo enorme fugindo em disparada, quebrando galhos e pedras com uma velocidade espantosa. Eu me levantei, o corpo tremendo de adrenalina e choque. Olhei para o local de onde a respiração viera. Havia um tronco de árvore ali, grosso, mas no ponto onde minha bala atingiu, a madeira estava estilhaçada. E havia um rastro pegajoso e escuro escorrendo pelo tronco. Eu havia ferido a besta, mas não a havia parado. Pior, eu havia alertado o predador de que sua caça estava armada e ousou invadir seu lar. Eu sabia, com certeza amarga, que a partir de agora a caça havia invertido. Eu não estava mais atrás dela. Ela estava vindo atrás de mim. A retirada foi desesperada, correndo de volta para a vila sob o sol forte, carregando a imagem dos ossos e a certeza de que a escuridão da próxima noite seria o meu julgamento final. Voltei para a vila quase rastejando, exausto, coberto de poeira e com os nervos em frangalhos. A notícia de que eu havia encontrado o covil se espalhou como fogo na seca. Os moradores me olhavam com uma mistura de terror e esperança. Eles me trouxeram água e um pouco de rapadura, mas ninguém ousava tocar em mim. Eu precisava de informação, de algo mais do que lendas e crendices. Eu fui procurar seu Elias novamente, o ancião da vila, o único que parecia ter uma memória mais longa e dolorosa sobre a criatura. Ele me recebeu na penumbra de sua casa, sentado numa cadeira de balanço de couro seco. Sua esposa, a dona Inês, fez o sinal da cruz e saiu da sala, incapaz de ouvir o que seria dito. Eu lhe mostrei o tufo de pelo e o pedaço de chita de dona Sebastiana. Seu Elias não chorou, mas seus olhos, vermelhos e inchados, se encheram de uma dor antiga. Ele confirmou que a criatura existia há gerações, mas que os ataques haviam ficado piores, mais frequentes e mais cruéis nos últimos 10 anos. Não é só o bicho, meu filho, ele sussurrou, a voz rouca. É a maldade que ele carrega. Nosso lobisomem aqui não é azar, é pacto. Ele explicou que o monstro não era um homem amaldiçoado por nascer no 7º filho, como reza a lenda popular. Não, o monstro era alguém que havia feito um acordo profano. Ele me contou a história de um tropeiro ambicioso há mais de 50 anos, que queria riqueza e poder sobre o sertão. Ele havia invocado algo antigo, algo que dormia sob as pedras da Serra do Urubu. Em troca da força e da imortalidade noturna, esse homem deveria se alimentar da carne e do medo dos seus próprios vizinhos, especialmente durante as noites de lua crescente e cheia. O ritual exigia um sacrifício. Ele vendeu a alma e a humanidade, mas a besta que mora nele precisa de sangue da nossa terra para manter a forma, seu Elias revelou tossindo. Isso explicava por que a criatura era tão metódica e por que os ataques ocorriam sempre nos arredores da vila e não em outras fazendas distantes. O terror era a sua fonte de poder e a proximidade com suas vítimas, mesmo que fosse apenas para vê-las se esconderem, o nutria. Eu perguntei, quem era ele? O tropeiro? Seu Elias hesitou.
olhando para o teto de palha como se temesse que a criatura pudesse ouvir. Ele era o patriarca da família mais respeitada daqui. Morreu ou sumiu há décadas, mas a maldição ficou. A besta passa para o sangue dele, de geração em geração, sempre no primeiro filho homem que atinge a maioridade. A revelação me atingiu como um tiro. Isso significava que o lobisomem era um morador, alguém que passava o dia escondido entre eles. Talvez até alguém que eu havia visto. A criatura estava dormindo a poucos metros de mim. Existe algo que possa matá-lo? Perguntei, sentindo um fio de esperança. Seu Elias balançou a cabeça triste. Só a prata benzida e só se atingir o coração, mas ele é rápido, cabra. E o corpo dele, depois de tantas décadas, já é mais besta do que gente. Você tem que pegá-lo antes que ele complete a matança do mês. Ele só mata um certo número, depois ele some até a próxima lua. A informação era crucial. Ele tinha um ciclo. Eu tinha que agir rápido. Seu Elias me entregou um velho medalhão de Nossa Senhora, feito de prata maciça e enegrecida. Não vai matá-lo, mas vai fazê-lo hesitar. Ele me garantiu. Saí de lá com um novo tipo de medo. Não era apenas o medo do predador, mas o medo de olhar para os rostos cansados da vila e me perguntar: quem de vocês está dormindo agora, esperando a noite para se transformar na coisa mais horrível que já pisou nesta terra? Eu estava agora não apenas caçando um monstro, mas um homem em potencial. Eu não podia esperar a próxima lua cheia. Eu tinha que forçar o confronto. Armado com a nova informação sobre o ciclo da besta e o medalhão de prata, eu decidi que iria atraí-la. A minha casinha era o ponto mais isolado e, portanto, o mais vulnerável. Preparei a espingarda, carreguei-a com projéteis de prata que eu mesmo tinha moldado, derretendo moedas antigas que seu Elias me deu, e aguardei. A espera foi a pior tortura. Eu estava deitado sob uma manta fina, fingindo dormir, mas com os olhos fixos na escuridão da janela. O cheiro de enxofre e carne rançosa começou a se infiltrar lentamente pelas frestas. Era fraco no início, mas em menos de 10 minutos era avassalador, nauseante. Eu soube que ele estava perto. Eu podia ouvir o som da respiração pesada, mas agora era mais um bufo animalesco, como um touro furioso. Tentei controlar a minha própria respiração. A criatura estava rodeando a casa, testando a segurança. Eu podia ouvir os passos pesados e rítmicos na poeira do lado de fora. De repente, o rodeio parou. Silêncio total. Meu coração quase parou. Onde ele estava? Tentei me mover para ter uma visão melhor quando o ataque veio. Não veio pela porta nem pela janela. Veio pelo telhado. Com um rugido que parecia rasgar o próprio tecido da noite, uma força brutal atingiu o telhado de zinco, deformando-o com um impacto que fez toda a casa tremer. Telhas voaram e um pedaço de madeira podre do caibro caiu perto do meu rosto. A besta havia pulado do alto da caatinga e aterrissado diretamente na estrutura. E ele não parou. Eu ouvi o som ensurdecedor das garras rasgando a madeira. Ele estava entrando. Eu me joguei no chão, rolando para debaixo da mesa de jantar rústica, cobrindo a cabeça. Um segundo depois, a criatura explodiu através do telhado. Literalmente. Uma forma gigantesca, escura, com ombros largos e uma cabeça que parecia mais um crânio canino alongado, aterrissou no meio da sala, levantando uma nuvem de poeira e destroços. Eu senti o cheiro quente e sujo do seu hálito. Era maior do que eu imaginava. Talvez 2,5 metros de puro músculo e osso. Os olhos vermelhos brilhavam com uma inteligência maligna, fixos em mim. Ele se virou rápido demais para o seu tamanho. Eu tive menos de 1 segundo. Levantei a espingarda e atirei. Pou! O tiro atingiu o peito da fera, bem onde eu achava que o coração estaria. A besta soltou um urro de dor que congelou o sangue nas minhas veias. Não era um uivo, era um grito de homem misturado com a raiva animal. Ele recuou, mas não caiu.
O projétil de prata havia causado dor, mas a pele grossa e o osso duro tinham absorvido a maior parte do impacto. Ele cambaleou por um momento, me dando a chance de recarregar. Mas ele era rápido demais. Antes que eu pudesse fechar o mecanismo da espingarda, ele avançou. A velocidade era inacreditável. Em um borrão, ele estava sobre mim. Senti o impacto da sua pata atingindo a mesa de madeira, que se partiu em lascas. Eu me esgueirei para fora, mas ele me agarrou pela perna. As garras dele rasgaram a calça jeans e a carne por baixo, uma dor excruciante que me fez gritar. Eu o encarei. O focinho dele estava a centímetros do meu rosto. Eu joguei o medalhão de prata em seu peito. A prata queimou a sua pele escura e a besta soltou outro guincho agudo, recuando, soltando a minha perna. Usei o momento de hesitação para rastejar e pegar a espingarda. Eu não podia atirar de novo, não sem um alvo melhor. Eu o vi pular para fora da casa, pelo buraco que ele mesmo havia feito no telhado, sumindo na escuridão. Eu estava sangrando, mas vivo. A besta havia hesitado por causa da prata. Eu tinha uma chance. A dor na minha perna era intensa, mas a certeza de que havia confrontado o monstro e sobrevivido me deu uma descarga de determinação fria. Eu sabia agora que ele podia ser ferido, mas que a prata apenas o incomodava, não o parava. Eu precisava de um plano que não dependesse de sorte ou velocidade, porque em velocidade eu jamais o venceria. A adrenalina da luta me manteve acordado até o amanhecer. Cuidei do ferimento na perna o melhor que pude, usando pedaços da minha camisa como bandagem. A ferida era profunda, mas as garras haviam cortado mais do que esmagado, o que era um alívio, por mais irônico que fosse. Durante o dia, eu mal conseguia andar, mas usei o tempo para preparar a armadilha. Baseado no relato de seu Elias sobre o covil e no meu próprio encontro, eu sabia que a besta atacava quando sentia que tinha a vantagem total e usava rotas previsíveis. A ideia era atraí-lo para um poço seco, abandonado, que ficava a uns 50 metros da minha casinha. Se eu conseguisse fazê-lo cair, ele ficaria preso tempo suficiente para eu conseguir um tiro certeiro de prata. O problema era como atraí-lo. O cheiro de sangue humano era um imã, mas eu não podia me sacrificar totalmente. Então, eu usei o isco mais macabro que consegui pensar. O resto da carne do cão que ele havia matado na primeira noite. Eu sabia que ele havia levado a carcaça, mas havia restos orgânicos no covil. Voltei à Serra do Urubu, apavorado, peguei um pedaço fedorento do que restava e o arrastei para perto do poço, cobrindo o buraco com galhos secos e folhas, camuflando a queda. A noite veio, e com ela, o terror redobrado. Eu me posicionei dentro de um antigo galinheiro abandonado, com uma fresta para observar a armadilha. O ar estava eletricamente carregado. Eu podia sentir a presença dele, mais forte do que na noite anterior, como se o ferimento que eu causei tivesse apenas despertado uma fúria maior. O bufo alto e pesado começou a ressoar pela caatinga. Ele estava chegando. Eu apertei o gatilho da espingarda, pronto para atirar assim que ele caísse. A besta saiu da escuridão. Era uma visão aterrorizante mesmo à distância. A silhueta maciça, movendo-se com a graça letal de um gato gigante. Ele parou exatamente na beira do poço. Eu prendi a respiração. 1, 2, 3 segundos. Ele não se moveu. Ele cheirou o ar, balançando o focinho monstruoso. Ele não estava vindo de forma imprudente. Ele estava analisando o cenário. Isso confirmava a inteligência que seu Elias mencionou. Não era só uma fera, era um ser com astúcia. Meu coração afundou. Ele sabia que algo estava errado. Então, para minha total consternação, a besta não atacou a isca nem pisou no alçapão. Em vez disso, ele deu um rugido baixo e gutural, virou-se para a minha casinha, a que ele havia arrombado.
e com um impulso absurdo saltou sobre ela, destruindo o que restava do telhado. Ele estava ignorando a armadilha para me punir por tê-la feito. Ele era sádico. Eu saí do galinheiro mancando, gritando em frustração. Foi a minha chance de atirar. Mirei no centro da sua massa escura enquanto ele rasgava a taipa da minha moradia. Pou! O projétil atingiu. Ouvi o som de metal encontrando metal. O lobisomem urrou e eu vi o que era o alvo de agora. O lobisomem estava se cobrindo com pedaços de ferro velho, tábuas e até um pedaço de pneu de caminhão que ele havia encontrado. Ele estava se blindando com os destroços da vila. A prata o machucava. Então, ele estava criando uma armadura improvisada para mitigar o dano. Essa inteligência perversa me chocou mais do que sua força. Ele não era apenas uma fera, era um estrategista de guerra primitivo. Eu recarreguei a espingarda, mas ele já estava em movimento. Ele me viu. Ele soltou um uivo que prometia sofrimento e morte e veio em minha direção, um misto de fera e sucata, um pesadelo ambulante. Eu me virei e corri o mais rápido que minha perna ferida permitia, sentindo o tremor da terra com a aproximação da besta. A armadilha falhou, e agora eu estava indefeso, correndo pela minha vida sob a luz tênue da lua crescente. Eu fugi em direção ao labirinto de pedras conhecido como Pedra do Cachorro, um conjunto rochoso, íngreme e perigoso, onde eu esperava que o terreno irregular dificultasse o avanço da criatura. Eu sabia que a minha única vantagem era o conhecimento humano sobre o terreno. A besta, apesar de inteligente, era feita para a velocidade em linha reta. A cada passo, a dor na minha perna explodia, mas o medo era um motor mais potente. Eu podia ouvir o lobisomem atrás de mim. Ele não corria, ele saltava. Um único salto cobria metros e o som dos seus pés atingindo a rocha era como o de marretas. A armadura improvisada de sucata que ele vestia rangia a cada movimento, um som infernal que ecoava no sertão. Eu me forcei a entrar numa fenda estreita entre duas pedras, quase um túnel vertical. Eu tive que tirar a espingarda das costas e carregá-la na mão para espremer-me. A besta parou na entrada. Eu ouvi o seu cheiro quente e úmido preencher o túnel. Ele não podia me seguir por ali, não com o seu tamanho e a sucata presa ao corpo. Por um momento, senti alívio, mas o alívio foi fugaz. Ele começou a esmurrar a rocha. Não a rocha que me cobria, mas a pedra ao lado, a base da fenda. Ele estava tentando colapsar a passagem. Os golpes eram estrondosos, fazendo o granito tremer. Eu comecei a rastejar desesperadamente para o outro lado do túnel. Eu estava quase lá quando ouvi um som de rachadura alta e uma chuva de areia e pequenas pedras caiu sobre mim. A besta estava conseguindo. Eu saí do túnel cambaleando, olhando para trás. A pedra tinha cedido, mas não completamente. Ele me havia forçado para um planalto aberto, uma clareira onde não havia cobertura. Fiquei exposto. A fera saiu da fenda, espremendo-se e soltando um grito de raiva por ter sido contida por um momento. Ele estava na minha frente, agora apenas a 30 metros, os olhos vermelhos fixos na minha silhueta. Eu levantei a espingarda. Eu tinha apenas 2 tiros restantes de prata. Eu mirei no rosto, na esperança de atingir os olhos. Pou! O tiro acertou o focinho. Ele não parou. Ele apenas grunhiu e balançou a cabeça, o sangue escuro escorrendo pelo pelo cinza escuro. A espingarda era inútil contra a sua fúria. Eu estava desesperado. Deixei cair a espingarda e comecei a correr novamente, mas a besta me alcançou em poucos saltos. Eu senti a garra enganchar no meu ombro. A dor foi excruciante. Fui levantado do chão como um boneco de pano, o mundo girando. Eu senti a pressão de suas mandíbulas se aproximando do meu pescoço. Eu fechei os olhos, esperando o final. Mas então, a besta parou. Não era por causa da prata ou da dor. Era o som, um som que vinha da vila. Eram gritos humanos. A besta me soltou no chão. Eu rolei na poeira, ofegante.
O lobisomem ignorou-me completamente, virou-se e correu de volta com uma velocidade ainda maior para a direção dos gritos. Eu percebi o que havia acontecido. Ele havia me usado como isca para me atrair para longe da vila e agora estava atacando as pessoas indefesas que achavam que o meu confronto o havia afastado. Ele era um mestre da manipulação. A culpa me atingiu com a força de um soco. Eu havia condenado os moradores ao tentar ser o herói. Eu forcei o meu corpo ferido a se levantar. Eu tinha que voltar. Eu tinha que pelo menos tentar salvar alguém. Meu plano falhou miseravelmente, e agora o preço seria pago com o sangue dos inocentes. Eu estava em desvantagem total, com apenas uma faca de caça na cintura e o terror como meu único companheiro. Corri de volta para a vila, seguindo o som dos gritos e o rangido metálico da besta. A cena que encontrei era de puro caos. O lobisomem estava na praça central, onde ficava a igrejinha, a única construção sólida de pedra. Ele estava rasgando a cerca de ferro, as barras dobrando como papelão. Vi seu Elias e Dona Inês tentando entrar na igreja, mas eles eram lentos demais. A besta os alcançou. Eu gritei. Não foi um grito de guerra, mas de desespero. O lobisomem parou por um instante, como se estivesse saboreando o pânico antes de atacar as suas vítimas. Eu sabia que era a minha única chance. Não adiantava tentar atirar. Eu precisava de contato direto. Eu corri em direção a ele, ignorando a dor lancinante na minha perna. Quando cheguei perto, eu fiz a coisa mais estúpida e desesperada da minha vida. Saltei nas costas do lobisomem, agarrando-me ao pelo grosso e sujo. A fera rugiu, selvagem e confusa, tentando me sacudir. A sucata da sua armadura me cortava as mãos, mas eu não soltava. Eu tirei a faca de caça da minha cintura. Não tinha prata, mas era afiada. Meu objetivo não era matá-lo, mas sim cegá-lo ou imobilizá-lo para que seu Elias e Dona Inês pudessem fugir. Eu cravei a faca na base do seu pescoço. O sangue quente e espesso jorrou sobre mim, mas o ferimento só o enfureceu. Ele se jogou no chão, tentando me esmagar. Eu me soltei a tempo, rolando. A besta se levantou, cambaleando, mas inteira. A raiva em seus olhos vermelhos atingindo o pico. Ele não ia mais brincar. Ele avançou para o ataque final. Foi quando o milagre aconteceu. Um dos moradores, o jovem Zé, que era mudo e parecia o mais aterrorizado de todos, saiu da sombra da igreja, segurando uma barra de ferro velha. Ele a havia benzido com água benta em um ato desesperado de fé. Ele atingiu a besta com toda a sua força no flanco desprotegido, bem onde eu havia ferido a fera na noite anterior. O golpe fez a criatura cambalear. E, então, eu vi. No meio do pelo grosso e do sangue, havia um buraco onde a armadura de sucata havia sido rasgada e o pelo não crescia. Era uma cicatriz antiga, grande e irregular. Uma cicatriz de queimadura. Nesse buraco, a pele era quase humana, pálida e macia, sem pelos. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu juntei o resto das minhas forças e saltei novamente, não para o ataque, mas para alcançar a espingarda que eu havia deixado cair no caminho. Eu a carreguei com o último projétil de prata. Eu mirei no buraco da cicatriz. Eu rezei. Paul. O tiro foi certeiro. A prata encontrou a carne desprotegida. O uivo que a besta soltou desta vez não foi de raiva, mas de agonia pura. Ele caiu no chão, tremendo, e então a transformação começou. Não foi rápida nem épica. Foi nojenta, dolorosa e lenta. Os pelos cinzentos começaram a cair. A sucata de sua armadura se soltou. O corpo gigantesco encolheu, os ossos se quebrando e se realinhando com um som úmido e crepitante. O focinho encolheu, revelando um rosto humano. Eu assisti horrorizado enquanto o monstro se transformava no homem. Quando a metamorfose parou, o corpo no chão era o de um homem velho, nu, frágil, com a pele pálida e enrugada. Ele estava morto, mas a revelação final me fez gelar. Não era o tropeiro de 50 anos atrás. O homem no chão era o seu Elias.
O ancião, o homem que me deu o medalhão, que me contou a lenda, que me avisou sobre a prata. Ele havia me dado a informação correta, a arma correta e me colocado na linha de fogo, para que eu, o forasteiro, terminasse o trabalho que ele não podia fazer, para que o pacto de sua família fosse quebrado. O terror agora era profundo. Não era sobre um monstro, era sobre a maldade silenciosa e a traição de um homem que usou o forasteiro para sua redenção macabra. O corpo de seu Elias permaneceu na praça até o amanhecer, quando o sol do sertão começou a castigar a cena. Ninguém ousou se aproximar até que tivéssemos certeza de que a transformação era permanente, que a maldição havia realmente sido quebrada. O silêncio que se seguiu ao confronto não era o silêncio de medo, mas de choque e luto perverso. Dona Inês chorava, não pela morte do marido, mas pelo alívio de que o tormento de gerações havia terminado, e por ter descoberto que o monstro que caçava sua família por décadas era de fato a sua família. A verdade era um fardo mais pesado do que a própria fera. Seu Elias, o patriarca que me acolheu, era a própria besta, passando seus dias como um homem de fé e suas noites como um demônio faminto. Ele me deu a prata e as pistas, não para me ajudar a caçar um monstro qualquer, mas para garantir que eu tivesse as ferramentas para matá-lo, para que ele pudesse finalmente descansar da sua monstruosa imortalidade. Eu fui usado como instrumento de um suicídio assistido e macabro. Deixei a vila na manhã seguinte, mancando e traumatizado, mas vivo. Os moradores me agradeceram com olhares vazios. A gratidão deles era misturada com a vergonha e a dor de saberem que o mal vivia entre eles. Levei comigo apenas a espingarda vazia e o medalhão de prata que seu Elias me deu. Eu joguei o medalhão no chão árido do sertão, incapaz de tocar na prata que havia sido usada para facilitar a morte. Eu nunca mais voltei para a Paraíba, mas o sertão nunca saiu de mim. O cheiro de enxofre e sangue, o rangido da sucata se transformando em armadura, o som dos ossos se quebrando na metamorfose. Tudo isso está gravado na minha memória. O que me consome não é o medo da criatura, mas a certeza de sua inteligência. Ele planejou sua própria morte, garantindo que o ciclo de sofrimento terminasse com ele. Mas ele me deixou uma herança terrível, a dúvida. Eu olhei para o lobisomem, eu toquei na sua carne, eu atirei nele. Eu fui exposto ao seu sangue e à sua maldição. Toda noite de lua cheia, eu me tranco em casa, verificando meu corpo no espelho. Eu procuro por um pelo mais grosso, por uma cicatriz mais profunda, por um apetite insaciável que não existia. Antes, meu medo não é mais de ser caçado, mas de me tornar o caçador. A maldição do sertão da Paraíba não matou apenas seu Elias. Ela se apegou a mim, o forasteiro que pensou que podia desafiar o pacto. E eu sei que, em algum lugar, nas profundezas da Caatinga, algo está esperando. Talvez um novo herdeiro do sangue amaldiçoado, ou talvez seja apenas a minha própria transformação que está para começar, sob o brilho frio e assassino da próxima lua cheia. O terror real é descobrir que a besta é você.